Olá, meu nome é Álvaro, esse é o vídeo da 7ª semana de Renascer, que vai dos capítulos 37 ao 42. Eu não vou mais me alongar me apresentando. Eu queria começar o vídeo dessa semana comentando uma questão que eu li em diversos veículos, em diversos lugares na internet ao longo da semana, sobre a velocidade, o ritmo de Renascer. Eu li tanto uma crítica falando que a novela está muito lenta, e li uma crítica falando que a novela está muito rápida, né? Sobretudo agora por conta de um capítulo do casamento de Ritinha, né? Que aconteceram ali, Ritinha casou, acertou o casamento, casou, e no mesmo capítulo Chico já faleceu. Eu discordo, eu acho que dessa ideia de que a novela é rápida. Eu acho que a novela tem uma preocupação em trazer acontecimentos, né? E ela tem uma sabedoria, isso já vinha da versão do Benedito, em blocar muito bem os acontecimentos, né? Em criar arcos que se resolvem parcialmente até determinado ponto, e aí dali a pouco começa-se a trabalhar um outro arco de personagens, né? E vai havendo esse revezamento, que não é exatamente uma novidade, né? Depois, por exemplo, o Manuel Carlos radicaliza isso em Mulheres Apaixonadas, que era uma novela em que a cada 2 semanas um núcleo de personagens estava à frente da trama, né? Renascer faz isso, acho que de maneira um pouco mais informal, né? Sem essa marcação semanal. E acho que nesse sentido a preocupação é essa, né? Tentar atenuar uma marca que é característica da telenovela, que é a reiteração, né? Então tentar diluir essa reiteração, trazendo sempre novos acontecimentos ali capítulo a capítulo, tá? E aí, esta semana, muitos dos acontecimentos foram em torno de Ritinha, Inácia, Chico e Damião, né? E concordo parcialmente que a novela é lenta, mas eu acho que isso é a alma da novela, de certa forma. A primeira novela já era lenta, né? Eu acho que acontece muito, há uma viuvez da primeira fase, assim como também havia com o Rei do Gado, no sentido de que a primeira fase, por ser mais enxuta, mesmo em 13 capítulos, ela dá a impressão de ser mais equilibrada no ritmo. E aí quando começa a segunda fase, né, dá essa impressão de uma lentidão. Eu acho que essa lentidão é característica de Renascer, eu acho que está na alma dessa novela. Eu acho que é uma lentidão calculada, né, da original. Existe um conceito nos estudos de televisão do Raymond Williams chamado fluxo televisivo. A televisão para o Raymond Williams, o nosso modelo de televisão, que é um modelo privado que vive da publicidade, esse modelo de televisão para o Raymond Williams se organiza num fluxo de imagens que é um fluxo meio delirante, né? E se a gente for notar, é mesmo. No sentido de que você vê um pedacinho de um programa, aí entra a vinheta para avisar que aquele programa já volta, e aí vem uma série de comerciais, seja dos patrocinadores, seja da própria emissora, o que é muito importante, porque esse fluxo televisivo ele tem que se retroalimentar, a emissora tem que vender os outros programas dentro do fluxo, né? E aí vem a vinheta de novo avisando que o programa voltou, e aí você vê mais um pedacinho, né? O Raymond Williams ele vai conceituar esse termo diante da televisão americana, né? Que é ainda mais radical, porque vários programas da televisão americana não tem vinheta, né? Cortam direto para o comercial. E o Raymond Williams vem de um outro modelo de televisão, né, pública, que é a TV inglesa, britânica, a BBC. Né? Então, esse fluxo de imagens incessantes, delirantes, ele geralmente tende a ter uma certa velocidade, ele tende a se retroalimentar. A gente não pode esquecer que a televisão ela se coloca não como arte, né? Ainda que a TV Globo se venda como uma TV de vanguarda, e em determinados momentos produz programas que buscam uma ruptura, né? Que buscam uma legitimação artística, mas é um modelo, né, que vive, se organiza como entretenimento. E no entretenimento, o espectador tem sempre que ter uma novidade, ele não pode se entediar, né? Nesse sentido, não me parece à toa
que a teledramaturgia vai beber na decupagem, na maneira de filmar do cinema clássico, né? Nessa economia do cinema clássico, né? Não tem tempo morto, não tem momento em que nada acontece, sempre tem que haver alguma coisa acontecendo. E Renascer era uma novela que contrapunha essas características. E por quê? Porque os estudos de televisão também vão falar que de vez em quando é importante romper o fluxo televisivo, tá? E Renascer vinha então como uma espécie de ruptura do fluxo. Claro, já falei isso várias vezes, muito influenciada pelo sucesso de Pantanal na Manchete, que também propunha uma quebra de fluxo, né? Sobretudo ali, Pantanal surge depois de 20 anos praticamente, em que o horário das 8 só colocava no ar tramas urbanas, né? Então era um escapismo para o público ir para uma trama rural às 9 e pouco da noite, que era o horário de Pantanal, né? Se eu não me engano, passava um pouquinho mais tarde a Pantanal da Manchete. E então Renascer vem quebrar esse fluxo depois de uma série de novelas que tiveram problemas, né? Rainha da Sucata foi uma novela que demorou para engrenar na audiência, depois foi muito bem. O Dono do Mundo foi uma novela que teve muitos problemas de audiência. E de Corpo e Alma teve um problema de bastidores, que acho que todo mundo sabe, né? Um problema extradiegético, né? Que foi o assassinato da Daniela Pérez. E que isso comoveu o Brasil e, de certa forma, diluiu a própria história da novela, tá? Eu esqueci de avisar, hoje Margot e Nina estão aqui comigo, então pode ser que em algum momento elas intervenham, tá? Se elas latirem muito eu vou pausar, cortar e voltar. Então eu acho que Renascer vem nesse contexto dessa lentidão, né? Essa lentidão programada, essa lentidão procurada, né? Já falei em alguns vídeos e também em alguns textos que é uma novela que originalmente foi feita pelo Benedito, que volta ali legitimado pelo sucesso de Pantanal e tem uma espécie de carta branca para fazer o que quisesse, né, o que quisesse entre aspas, né? Estamos dentro de uma emissora de televisão, mas com muita confiança dessa emissora, né? E aí o Benedito escolhe fazer essa novela que de certa forma espelha Pantanal em algumas coisas. Ele próprio, numa entrevista no livro da Maria Jacob, da Maria Regina Jacob de Souza, fala sobre isso. Ele fala que Renascer e Rei do Gado são novelas que se desdobram de Pantanal, né? Então, nesse sentido, há, né, essa autoria do Benedito, que é muito visível no texto dele, no roteiro inclusive, em outro vídeo eu posso falar um pouco sobre isso, e há a autoria do Luiz Fernando Carvalho, né, que naquele momento já era acionado como uma espécie de autor dentro da TV Globo, né, um cineasta-autor, digamos assim. Então já se esperava que ele entregasse um outro produto diferenciado da telenovela, né. Essa Renascer atual, eu acho que ela até elimina um pouco dessa lentidão. A gente não tem, por exemplo, as cenas de transição, das quais eu reclamo, eu sinto falta, né? Umas cenas de transição muito observativas do cotidiano da vila, do cotidiano da fazenda, do pisar do cacau. Isso praticamente não aparece nessa versão, né? Então eu acho que há uma preocupação de dar um outro ritmo um pouco mais rápido a essa versão, mas é impossível. A novela no seu cerne, na sua estrutura, ela é mais lenta, né? E acho que isso tem a ver também com a própria espiritualidade que essa novela coloca, né? É um tempo meio espiritual. Isso vai avançar, eu acho, ao longo da segunda fase, né? Sobretudo pela sensibilidade de Inácia e Teca, né? E quando a Maria Santa começar a reaparecer. Então ela tenta construir não só esse tempo rural, mas esse tempo espiritual, né? E um próprio tempo eu tive muito pudor de usar isso na minha tese, mas hoje, revendo, eu acho que podemos enquadrá-la, assim, no realismo mágico, né? Na minha visão, acho que Pantanal se enquadra muito mais no realismo mágico que a gente conhece da televisão, que é muito calcado no Dias Gomes, né? E depois no Aguinaldo Silva. Mas eu acho que Pantanal se coloca muito bem no realismo mágico e eu acho que Renascer também. De certa forma, se não está no realismo mágico, flerta muito fortemente com o realismo mágico, né? Sobretudo com essa história do diabinho na garrafa, que foi uma das questões dessa semana, né? A longa cena entre Tião e José Inocêncio, né? Em que José Inocêncio conta aquele caos,
né? E engana Tião, tentando demovê-lo daquela ideia, mas não dá certo, né? E essa vai ser a grande tocaia para Tião, depois de todo esse arco, né, em busca do diabinho, Tião vai começar a se desiludir, né? É, então, eu já escrevi sobre essa cena, não vou me alongar muito nisso, acho que foi uma cena muito bem dirigida, muito próxima do que era original na decupagem, mas com outro tom. Acho que a trilha sonora foi essencial nesse novo tom, os violinos, uns violinos meio rasgados, né, mudando uns agudos, mas também muito pontuais, muito discretos, e a própria interpretação dos dois atores, né? Eu acho que esse Tião do Irandir, ele tem uma complexidade de trazer o antigo Tião e reapresentá-lo, né? E aí tem aquele ditado, primeiro a tragédia, depois a farsa, e aí ele vem esse Tião que traz um pouco da tragédia, um pouco da farsa, no sentido de que sabemos que a, a, a jornada desse personagem vai ser uma grande mentira, né? Então acho que a farsa se encaixa aí, de certa forma. Talvez eu esteja divagando um pouco, mas acho que sim. E escrevi melhor do que eu falei, acho, inclusive. Então, junto com o Tião, Joana teve destaque essa semana, né? Ontem um plano muito bonito em direção a ela, e a Alice Carvalho tem olhos grandes, né? E aí aquele olhar que titubeava, segurando a lágrima e um pouco horrorizada com o Tião falando sobre o Cramunhão, né? Então teve toda essa trama, tomou os capítulos dessa semana. E a trama de Inácia, né? Inácia eu acho que tem essa reconfiguração que é muito importante, no sentido de que ela era uma espécie, um estereótipo, na primeira versão, ela reproduzia aquele estereótipo racista da mama, né? Racista porque é reducionista, né? É um estereótipo que o cinema americano cria e que reduz as personagens a esse lugar de mulher cuidadora, né? Essa grande mãe que não tem vontades e desejos próprios, né? Inácia, na primeira versão, embora fosse uma personagem que tivesse muito tempo de tela e tivesse uma importância, ela não tinha uma trama própria. E nessa ela ganha essa trama agora, como mãe de Ritinha. Então eu acho um grande acerto dessa nova versão, esse reposicionamento de Inácia, né? O reposicionamento de Chico, que na primeira versão eu já falei sobre isso, era uma participação muito breve, né? E a Inácia ganha essa cena muito bonita na praia, conversando com Iemanjá, fazendo o seu rito ali, porque de certa forma ela intui o futuro de Ritinha, né? Que de fato não é feliz com Damião, né? Eles logo começam a se desentender e Damião, isso não é nenhum grande spoiler, porque isso logo deve aparecer na trama. Damião vai começar a se envolver com Eliana, né? Quando Eliana for à fazenda. Então acho que há esses dois reposicionamentos, né, essas duas tramas muito importantes. Houve também boas cenas entre Teca e Buba, né? Buba volta como uma personagem muito mais madura nessa versão. Na primeira versão, muitas das enrascadas, das mentiras que se criavam, ela que abria, ela que criava, né? E nessa não, algumas sim, né? Mas ela tenta sempre contornar, sempre sanar, e aí ela me parece agora uma personagem mais adulta. Eu também escrevi sobre isso. A Buba da Maria Luísa Mendonça, às vezes ela soava um pouco infantil e às vezes ela entrava numa espécie de enfrentamento com a própria Teca. A Teca fazia uma macriação com ela e ela respondia com outra macriação, e tinha uma coisa meio de birra entre as duas. Então essa relação também amadurece. Eu gosto muito da personagem da Juliane Araújo, a Kika, que também é uma personagem que cresce, sobretudo quando ela está em cena com a Mariana, né? Porque tem um contraste de femininos ali muito forte, que eu não me lembro, posso estar enganado, mas eu não me lembro se existia assim tão forte na primeira versão. Eu lembro que Kika tinha uma trama própria no começo, né, ali com José Bento, né? Então ela tinha esse relacionamento muito abusivo, que acho que é mais abusivo nessa do que na primeira, né? Acho que o José Bento de agora é um José Bento pior do que o da primeira versão. Mas logo depois Kika virava uma espécie de orelha para Eliana, e isso ainda não aconteceu, né?
E ela tem boas cenas, tanto com José Bento, mas sobretudo com Mariana. Ontem houve duas dessas cenas, né, de conversas entre elas, que contrastam esse feminino urbano e esse feminino que tem uma certa consciência feminista, mas que erra no sentido de que quer ensinar a outra um pouco como se subestimasse a outra, sabe? Como se aquela moça fosse meio caipira e ela não pudesse entender as coisas do mundo. É, então, eu acho que há uma sororidade, mas também há uma arrogância, num certo sentido, que sai de um subtexto, que sai de um inconsciente, eu acho que dessa personagem, não é algo consciente. Então eu gosto muito dessa personagem e espero que ela dure um pouco mais. Ela tem um destino mais ou menos parecido com um daqueles personagens de Pantanal, o Gustavo e a menina, que eu acho que era Nayara, que, enfim, se encontram e se conhecem, né? O Gustavo era o namorado da Madeleine, né? E saem de cena no meio da novela. Acontece isso também com Kika e o Heriberto, né? Na primeira versão, que até agora sequer se encontraram, né? Então, não sei se haverá uma grande mudança nesse sentido, mas talvez esses personagens ganhem um pouco mais de tempo na trama. Eu acho que é isso, eu já falei bastante, me alonguei bastante na primeira parte, divaguei um pouco, tá? Voltamos então na próxima semana, começamos agora a 8ª semana de Renascer. É isso, até semana que vem.